O garoto que não queria que as coisas mudassem não conseguiu interromper essas mesmas mudanças. E assim ele foi se tornando apenas uma sombra do que a Ordem Jedi esperava que ele se tornasse. Como se não bastasse as provas na vida real, ou mesmo no cinema, em Star Wars nós também vimos como uma pessoa boa pode se tornar uma pessoa ruim de repente. Para deixar claro, não existe ninguém, seja na ficção ou na vida real, que seja 100% bom ou 100% ruim. Todos nós temos diferentes lados, diferentes maneiras de enxergar uma mesma situação ou de enxergar situações diferentes. E com Anakin não é diferente, que quando criança demonstrava extremo apreço pela sua mãe, assim como não aceitava ser desrespeitado, partindo até para uma violência física, coisa que um Jedi que ele viria a ser no futuro jamais procuraria. Uma das teorias que eu mais abomino em Star Wars é essa história do escolhido. Essa teoria do escolhido, ela dizia que o Anakin viria a trazer equilíbrio para a galáxia. Só que essa teoria simplesmente não faz sentido algum, porque equilíbrio é a existência de dois lados em perfeita estabilidade ou equilíbrio. Não tem como só um lado ser vitorioso e existir equilíbrio. Entretanto, dentro do universo de Star Wars, o que os Jedi pensavam ser um equilíbrio era a destruição dos Sith. E eu não estou dizendo que eu queria ou que eu gostaria que os Sith governassem a galáxia, mas semanticamente, essa teoria do escolhido com o equilíbrio da força e destruição dos Sith não faz o menor sentido. E é pensando nisso tudo que nós conseguimos entender como o Anakin Skywalker se tornou um produto de um meio em que ele foi colocado pelo irresponsável do Qui-Gon Jinn e também pela sandice do Conselho Jedi. Tecnicamente, a primeira vez que nós vemos Anakin Skywalker é quando ele era uma criança que trabalhava para o Ato. Eu digo tecnicamente porque assim, a gente pode aí falar alguma coisa de que a primeira vez que o Anakin apareceu foi quando ele derrotou o Imperador Palpatine lá no episódio 6 e blá blá blá, enfim, esquece isso. Mas a primeira vez que nós vimos realmente o Anakin foi lá no episódio 1, quando ele era uma criança. Agora, vocês já perceberam como tem tantas crianças aí que estão no meio dos famosos e de repente elas dão uma pirada? Podemos justificar isso dizendo que eles são assim pois receberam tudo sempre na mão e não conseguem ouvir um não de vez em quando. Ou então, podemos dizer que eles são mal direcionados pelos seus próprios responsáveis. E eu digo que foi exatamente isso que aconteceu com o Anakin Skywalker. Quando Qui-Gon o encontrou, ele já acreditava que ele era o escolhido. Ele, Qui-Gon, acreditava que o Anakin era o escolhido para trazer equilíbrio à força. E isso foi compartilhado por Obi-Wan após o falecimento de Qui-Gon. Já a mãe do Anakin o deixou ir embora de Tatooine como se o futuro dele já estivesse definido. E com tanto poder em mãos, o Anakin sempre se mostrava extremamente irritado quando as coisas não aconteciam da maneira que ele queria. Ele desejava Padme e se irritou quando ela não o reconheceu. Ele desejava mais poder e se irritou, pois Obi-Wan sabia dos perigos de alguém que começou o treino tão tardio ter muito poder logo cedo. Ele desejava ter mais tempo com a sua mãe e quando ela faleceu, ele assassinou diversos do povo da areia. Todas as vezes que o Anakin não tinha o que ele queria, ele se mostrava um menino extremamente mimado, exatamente como um outro personagem dos filmes mais novos. Quando o Anakin já estava cansado e com medo de perder mais pessoas ao seu redor, afinal ele já havia perdido Qui-Gon, que era ali a sua figura paterna, e a mãe dele, Anakin se propôs a não deixar que isso acontecesse mais. Ele queria impedir que as pessoas morressem. Ele não queria mais sofrer por conta disso. E se você vier aqui falando que o Obi-Wan era a figura paterna para o Anakin, eu devo dizer que não é exatamente assim que eu vejo, não. O Anakin, apesar dele respeitar sim o Obi-Wan, ele sentia muita raiva também, porque ele sentia que ele não chegava a ser o mestre Jedi que ele deveria ser por culpa exatamente
do Obi-Wan. Enquanto todos diziam que ele não poderia ter tudo o que ele queria, vem uma pessoa e diz exatamente o contrário. Diz que ele é o Jedi mais poderoso de todos, que ele deve ter tudo o que ele quiser, que as missões mais importantes das Guerras Clônicas devem ser dadas para o Anakin, e esse exato personagem vira para o Anakin e diz que eles podem juntos impedir que alguém morra, que é exatamente o que o Anakin mais tem medo, pelo menos no final da sua vida adulta, antes de se tornar Darth Vader. Então, se por um lado existe alguém dizendo que você tem que ir com calma e que você não pode ter tudo o que você sempre quis, do outro tem alguém dizendo que você tem sim que ter tudo e além disso, ele pode te dar tudo. Dificilmente você aí que está vendo esse vídeo não iria pelo caminho onde você pode ter tudo. E quando o Anakin viu que ele ia perder aquela pessoa que iria ensiná-lo e entregá-lo tudo que ele sempre quis, o Anakin não teve dúvida. Ele iria proteger de todas as formas o Palpatine. Além disso, quando o Anakin percebeu que o Mace Windu ele não ia prender o Palpatine, mas sim matá-lo, ele pensou, pera, se o Mace Windu pode ter exatamente o que ele quer, por que que eu não posso? Por que que só eles podem e eu nunca posso ter as coisas que eu quero? No fim, aquele menino que queria ser livre acabou novamente se tornando um escravo, não só da sua cobiça, mas também da sua armadura. Só que na hora da transição, em que foi feita de uma pessoa boa para somente uma máquina, o Anakin, ele na verdade não estava morto, ele estava apenas adormecido. Diferente desse vídeo aqui, onde eu falo sobre os personagens de Star Wars que enganaram a morte.